Opa, tudo bom? Esse vídeo foi preparado para ajudar você a revisar os principais pontos sobre o assunto água e sais minerais. Então, vamos dar uma olhada. Vamos começar a nossa revisão então relembrando aí propriedades da água, beleza? Primeira propriedade importante da gente relembrar, termorreguladora. A água é uma excelente termorreguladora. Ela ajuda a não variar tanto a temperatura dentro dos organismos, né? Não deixa que os organismos vivos tenham variações enormes de temperatura. Isso prejudicaria aí as reações metabólicas desses organismos. Segunda propriedade importante da gente lembrar, solvente praticamente universal. A água é um solvente praticamente universal porque ela é uma substância polar, lembra? Ela vai dissolver substâncias polares. A maioria das substâncias são polares, né? Ela não vai dissolver substâncias apolares, como por exemplo os lipídios, óleos e gorduras. E aí vem uma terceira propriedade importante, transporte de substâncias. Exatamente por dissolver as substâncias dentro dos organismos, ela vai facilitar que essas substâncias sejam transportadas dentro dos organismos e também para dentro e para fora das células, né? E por último, e não menos importante, lembrar que facilita reações metabólicas, né? Então, quanto mais água eu tiver dentro de uma célula, dentro de um tecido, maior atividade metabólica esse tecido vai ter, porque as substâncias estão em solução e por isso elas vão reagir mais facilmente e vão ajudar aí nas reações químicas que mantêm o organismo vivo. Bem, continuando então a nossa revisão, vamos lembrar então o que faz variar a quantidade de água nos organismos. Então, primeiro fator que faz com que varie a quantidade de água nos organismos é exatamente a espécie. Dependendo da espécie, você encontra mais ou menos água. Um exemplo que você encontra, inclusive, no seu livro é da água-viva, que tem aí por volta de 97% do seu corpo preenchido com água, enquanto que um organismo adulto humano tem por volta de 65%. Um segundo fator que influencia a quantidade de água é exatamente a idade do organismo. Se você está falando de organismos da mesma espécie, o que vai variar é a idade. Então, quanto mais velho o organismo, menos água. Quanto mais novo, mais água você encontra nesse organismo. E, por fim, a atividade metabólica. Então, você pega as células de um mesmo organismo, você vai ter variação da quantidade de água nessas células por conta do metabolismo dessas células. Ou seja, uma célula muscular, por exemplo, tem uma maior quantidade de água do que uma célula do osso, né? Porque ela tem uma atividade metabólica maior. É isso aí, vamos continuando. Agora que a gente já relembrou algumas coisas sobre a água, vamos relembrar também alguns pontos importantes sobre os sais minerais. O primeiro ponto é a gente relembrar que os sais minerais eles podem se apresentar sob duas formas. A primeira forma é a forma iônica, onde os sais minerais estão dissolvidos, estão sob forma de íon. E a segunda forma é a forma imobilizada, onde eles estão insolúveis, estão fazendo parte aí da constituição, por exemplo, de conchas, carapaças, etc. Os sais na forma iônica, eles têm uma importante função reguladora. Então vamos relembrar alguns íons importantes aí dentro do organismo humano. Tá? O primeiro íon que eu queria relembrar com vocês é exatamente o cálcio. O cálcio tem uma importante função na formação dos ossos e também na contração muscular. Um outro íon que a gente não pode deixar de lembrar é o potássio. O potássio aí que trabalha muito ajudando na contração muscular também, junto com o cálcio, e também na condução de impulsos nervosos. Mais um íon importante aí para o nosso organismo é o sódio, que apesar de ser considerado um pouco vilão aí pelo excesso de sódio que a gente tem nos alimentos, principalmente industrializados, o sódio é muito importante para a condução de impulsos nervosos.
O ferro sempre é lembrado porque ele faz parte da formação da hemoglobina, importante aí, constituinte do nosso sangue, dentro das hemácias e que vai conduzir oxigênio para as nossas células. Lembrando que a carência do ferro na nossa alimentação pode acarretar aí um quadro de anemia. O último íon que eu quero lembrar com vocês é exatamente aí o iodo. O iodo que vem acrescido no sal de cozinha, né? Então o sal de cozinha, você pode pegar lá a embalagem do sal de cozinha, tá geralmente escrito lá sal iodado, né? O sal ele tem que ser acrescido do iodo, ele tem que ser enriquecido com iodo, exatamente para que toda a população tenha acesso, né, à quantidade exata de iodo, porque o iodo ajuda a formar os hormônios da tireoide, aquela glândula importante que a gente tem aqui no pescoço, né, na região aqui do pescoço, e trabalha exatamente no metabolismo sistêmico, no metabolismo do nosso corpo. A carência do íon iodo na nossa alimentação pode aí acarretar um quadro de um inchaço da tireoide que é conhecido como bócio ou papeira. Beleza? Bom, com isso a gente encerra esse nosso vídeo de revisão, né, abordando aí alguns pontos bem importantes sobre água e sais minerais, e fica aí para vocês continuarem fazendo os exercícios. Tem exercícios propostos no Moodle, tem os exercícios do livro, busquem exercícios também por conta própria, com atrás, e não deixem de consultar sempre o seu caderno, o seu livro e tirar as dúvidas com os professores. Um grande abraço e bons estudos!